Bem-vindo ao canal da Connect Think. Se você não conhece a Connect Think, nós somos uma empresa especializada em integrações, utilizando a nossa plataforma low code, o nosso conector iPaaS. Inclusive, eu gravei um vídeo recentemente que está aqui no nosso canal falando por que a gente adota uma ferramenta de iPaaS para construir e gerenciar as nossas integrações. Aliás, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu queria te convidar a se inscrever para acompanhar os nossos conteúdos. Eu gravei recentemente a convite da Nectar CRM, que é um importante player de CRM aqui do Brasil. Eles me convidaram para falar no vídeo deles lá sobre a questão de integração. Bati um papo lá com o Vitor Menezes e a gente fez uns highlights desse bate-papo. Queria te convidar a assistir aqui com a gente. Vamos lá? Hoje o nosso papo vai ser sobre integrações e estamos com um convidado especial, que é o Romualdo, CEO da Connect Think, que é uma empresa parceira nossa aqui na Nectar CRM. Romualdo, conta um pouco para nós sobre a Connect Think. Opa, acho que eu estava com o microfone silenciado, agora sim. Fala, Vitão. Bom dia, tudo bem? Tudo bem a galera que está aí também no chat. Bom, a Connect Think é uma empresa especializada em integração. A gente tem um foco só em integração. Às vezes chega aqui alguma demanda, a pessoa, tá, mas vocês só fazem isso? Sim, a gente tem essa expertise, né? A gente tem muita honra e alegria de ser parceiro da Nectar em várias iniciativas que a gente vai falar aqui ao longo do nosso bate-papo. Boa. Pessoal, vejo aqui muito no meu dia a dia clientes com dúvidas do que é uma integração, se faz sentido ter uma integração, né? E o mais importante, como fazer. Então, bora bater um papo e descobrir um pouco mais sobre esse assunto. E se você tiver mais alguma dúvida durante todo o nosso papo aqui, deixa no chat também, que no final a gente vai ter um momento especial só para responder essas perguntas, beleza? Romuca, conta para nós aqui, eu chamo o Romualdo de Romuca aqui, a gente trabalha até um tempinho junto, né? Isso aí. Romuca, conta para mim um pouco aí, para todo mundo, o que são integrações, né? E quando a gente fala do que é integrações, aí acho que tem até um ponto bem legal da gente falar, se importação e automações estão dentro de integrações. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Legal, ótima pergunta. Com o avanço da tecnologia, eu passei por grandes empresas de ERP, tem algumas no mercado que o pessoal conhece, elas antigamente concentravam dentro dela várias ferramentas, né? E ao longo desse movimento que se teve ao longo do tempo de nuvem e tudo mais, cada vez mais se tem ferramentas mais especialistas, que é o caso da Nectar, que é especialista num pedaço. E essas ferramentas, geralmente, elas não podem trabalhar isoladas, elas precisam se conectar a outras ferramentas. E aí surge essa necessidade da integração, ou seja, como que eu faço com que o Nectar se fale com outras ferramentas. Esse é o conceito geral. Aí tem, de fato, essa dúvida que surge sempre. Por exemplo, optei aqui de seguir com o Nectar, trouxe o Nectar como a minha ferramenta de CRM, mas eu quero trazer meu dado de um outro lugar. Eu, por enquanto, só quero trazer o dado que eu usei em outra ferramenta. Neste momento, a gente tem um cenário de importação de dado. Ou seja, eu pego o dado do legado, e inclusive a Nectar tem ferramenta para isso, eu vou importar para o Nectar uma vez só e está tudo certo. Eu não preciso especificamente de uma integração. A integração é quando eu trago esse dado legado, mas eu preciso garantir que a atualização que vai acontecer do outro lado, ela de alguma forma impacte ali no Nectar. Exemplo, eu tenho um cadastro de produto que é feito num RP, por exemplo, e eu quero trazer para o Nectar toda vez que esse produto for alterado ou for cadastrado novo. Aí surge a integração. Então, posso ter as duas coisas trabalhando em conjunto, né? Eu posso começar com uma importação de dados para trazer o legado e depois ter uma integração que garante que essa informação seja atualizada. E eu tenho, de fato, esse terceiro verbo, que é automatizar. Então, por exemplo, eu estou lá no Nectar e quero, sei lá, quando que um negócio seja fechado, como uma prova, eu quero mandar um e-mail, quero notificar alguém. Isso geralmente é uma automação. O Nectar, por si só, já tem isso. Eu não estou aqui, não estou vendendo peixe do Nectar, mas como eu conheço a ferramenta, né, a gente faz muito trabalho junto, a gente já sabe a dimensão. Então, nesse caso, a nossa empresa nem precisa se envolver, porque o próprio Nectar já tem uma série de ferramentas de disparo de automação. Então, é normal que esses três verbos, né, automatizar, importar e integrar, eles surjam em algum momento. A Connect Think foca somente na integração, em muitos momentos, quando a empresa tem dificuldade de fazer a importação, a gente faz também. Por exemplo, às vezes tem cenário onde o dado que se vai extrair para importar no Nectar,
Vou dar um exemplo. O cliente veio de um outro software semelhante ao CRM e veio para o Nectar e ele quer trazer de lá, por exemplo, atividades e tarefas para poder dar continuidade daqui em diante. Só que nem sempre algumas ferramentas extraem esse dado. Ele até tem uma forma de buscar, consumir esse dado, mas ele não é tão simples. Aí, nesse caso, a Connect pode ir lá, fazer essa extração e importar para o Nectar também. Então, são situações diferentes. A gente acaba atuando, por exemplo, mais em integração, importação a gente apoia e automação a gente entende que já é nativo do próprio Nectar. Legal. Isso a gente vê bastante aqui mesmo, né, no nosso dia a dia, principalmente falando desses 3 verbos aí mesmo, integração, importação e automação. E é bem legal mesmo ter essa visão separada, né, desses 3 assuntos. Pô, normalmente aqui, tá, o pessoal tem muita dúvida se realmente precisa de uma integração. E para você, você acredita que em qual cenário faz sentido ter uma integração? Cara, isso é uma boa pergunta, né? A gente sempre precisa olhar, primeiro, custo e eficiência, né? Por exemplo, eu tenho aqui... Vou dar um exemplo prático que surge para a gente aqui direto. O cliente, ele faz empresa de serviço. Geralmente ela vende valores altos, mas elas não fazem grandes vendas, não tem quantidade, né? Então, elas vendem um valor alto, mas poucas vendas. Às vezes, ela pode ir lá na mão, sei lá, 1 vez no mês, 3 vezes no mês, embutir, né, incluir esse dado no RP. Será que vale a pena investir numa integração para isso? Honestamente, acho que não. Eu acho que você pode continuar sendo eficiente com esse baixo custo. Mas quando esse volume aumenta, você pode ter problemas, né? Porque você pode errar, né? Você pode esquecer, então o dinheiro vai ficar parado. Então, eu acho que tem que sempre olhar o cenário do custo e da eficiência. Eu acho que a integração ela é muito benéfica quando a gente começa a olhar para a eficiência, porque aí você tem uma pessoa que, por exemplo, está imputando esse dado manualmente, você tira essa pessoa, tira esse trabalho da pessoa e coloca numa ferramenta, que a Connect Think tem um robô que faz isso automático, aí você ganha eficiência, ganha rapidez e o custo de manter essa pessoa, você aloca ela para um trabalho, né, que seja mais eficiente para o teu negócio. Então você tem que sempre olhar esses 2 lugares, né? Então, às vezes, quando você tem um volume muito baixo, será que faz sentido integrar? E até parece estranho, parece que a gente está jogando contra o próprio patrimônio, mas não é isso. Como parceiro, inclusive como parceiro do Nectar, a gente sempre dá o melhor caminho, a melhor solução. Não é assim, tipo, estou te empurrando que é melhor integrar. Não é isso. A gente, inclusive, vai fazer essa análise. Eu, muitas vezes, participo com o Vitão, participo com outras pessoas do time, já na análise comercial, já na análise dessa prévia, se faz sentido ou não seguir com essa integração. Então, para mim, esses 2 são elementos-chave. Eficiência e custo, sabe, Vitão? Perfeito. Aqui a gente faz muito isso mesmo, né? Então, quando o nosso cliente, a maioria das vezes, chega já com essa demanda, eu quero fazer uma integração, eu quero integrar meu RP, que normalmente é o que a gente mais pega, né? De integrações aí. A gente realmente, no nosso processo comercial aqui, a gente analisa, faz todo um estudo para ver se tem viabilidade para isso mesmo, se realmente faz necessário, justamente pensando nisso, custo, realmente eficiência. Porque se a gente for pensar, o intuito da integração é que a gente centralize, né, todas essas informações em específico e que a gente evite o retrabalho, né? Então entra muito dentro da eficiência mesmo, né? Então, por exemplo, eu não vou ter uma pessoa tendo que preencher uma informação no CRM, por exemplo, e tendo que, por exemplo, gerar um pedido no RP. Sabe, duplicar essa informação, uma informação que eu já iniciei toda dentro da negociação que aconteceu dentro do CRM. Então, acho que isso é muito, muito importante mesmo. Vital, posso pegar o gancho? Desculpa, posso pegar o gancho que você citou aí? Você citou uma palavra que é viabilidade, né? Talvez até já estava aí na nossa pauta, mas eu queria pegar o gancho que é a viabilidade técnica também, né? Então, muitas vezes surge para a gente, mas eu tenho aqui um cenário onde a gente criou um RP dentro de casa. Tecnicamente, a gente também analisa essa viabilidade técnica, né? Falando em modo geral, só para mim não esquecer, porque esse é um terceiro ponto. Hoje ele é menos problemático porque a maioria das tecnologias já estão preparadas para integrar. Mas mesmo quando a gente enxerga esse cenário de um RP feito dentro de casa, ou de uma situação bem específica, na maioria das vezes, com as tecnologias que a gente também consegue apoiar, tá? Então, só para pegar esse gancho aí, aproveitando. Boa. A gente até vai falar um pouco sobre isso também, né? Sobre viabilidade, porque a gente já passou também juntos aí por ferramentas que não tinham essa viabilidade e a gente teve que ter
um contorno para isso também, né? Não quer dizer que ele não tem uma facilidade para integração, que não pode ser integrado, isso também a gente estuda aqui também do lado da Nectar e também aí do lado da Connect, né? Então isso é bem legal. Boa. Até falando um pouquinho ainda, voltando, né, sobre essa parte da eficiência em si, é bem importante a gente falar, porque a gente levou um pouquinho o assunto até mesmo para integrações de RP, que a gente vê muito aqui, né? Mas não necessariamente, até para o pessoal aí de casa que está assistindo, do trabalho, enfim, a gente não pode falar só de integração de RP, a gente tem integração com ferramentas de automação de marketing, com WhatsApp, enfim. Então, a ideia realmente é que a gente tenha integrações para que a gente centralize tudo realmente em uma ferramenta só. Normalmente, a gente leva muito para o CRM porque ele é o coração realmente da operação, né? Então, a gente vai ter essas ferramentas lado a lado ali para justamente compor e a gente ter uma máquina de vendas perfeita aí. Beleza? Legal. Outro ponto também que a gente falando um pouquinho sobre viabilidade, né? Eu acho que é legal da gente explicar para o pessoal o que é um escopo de integração. Então, acho que isso aí entra muito dentro dessa parte de viabilidade, que é algo que a gente desenvolve ali sempre quando a gente fala de integração com o cliente. A gente, peraí, vamos sentar aqui, agora vamos desenhar um escopo. Então, o que é um escopo de integração, Romuca? Essa é uma pergunta boa e surge também com frequência. Eu acho que nós aqui também, como parceiro, temos esse papel de muitas vezes educar o cliente quando ele também não é obrigado a saber de tudo que a gente está citando aqui, né? A gente tem esse papel de ajudá-lo. O que é o escopo? O que é a parte importante do escopo? O escopo, geralmente, ele tem alguns elementos lá dentro, que é onde a gente vai verificar essa viabilidade. Então, vou dar um exemplo. Um cuidado que a gente tem quando a gente vai olhar o escopo. O primeiro escopo quando eu olho o Nectar e a outra ferramenta, entender, o que a gente vai trafegar aqui dentro para ver se faz sentido. Porque um cuidado que a gente toma muitas vezes é o que eu chamo de não fazer sobreposição. O que é fazer sobreposição? É pegar para não ficar só no RP, eu tenho outro software lá de automação de marketing, por exemplo. E aí eu não quero construir dentro do Nectar uma ferramenta semelhante nem fazer a mesma coisa lá. A gente precisa tirar o melhor proveito das duas ferramentas. Essas ferramentas precisam se conversar de uma maneira eficiente e que assim, os dois mundos se falem, se conversem e você tira o proveito dos dois lugares. Não faz sentido a gente juntar as duas coisas. Então, assim, evitar sobreposição. E aí a gente pensa no melhor escopo técnico. Técnico qual vai ser a tecnologia que a gente vai usar e qual vai ser os gatilhos, se a gente vai fazer isso periódico ou se a gente vai fazer isso de uma maneira já a cada vez que acontece. E aí também a gente entra muito na camada de negócio, que é muito importante, que muitas vezes algumas empresas deixam passar. A gente tem que falar de negócio. A integração ela não é só técnica. Então, por exemplo, como é que eu sei se um mesmo lead já entrou aqui dentro? Como é que eu garanto que não tenha duplicidade? A gente vai entrar na camada de negócio, a gente vai usar o e-mail, a gente vai usar o telefone. Essa é uma preocupação para vocês? Vocês vão deixar duplicar? Então, todas essas perguntas, elas entram no nosso escopo. Então, a gente tem que desenhar esse escopo junto, passando pela parte técnica e também entrando muito na camada de negócio. E aí, quando a gente entra na camada de negócio, a gente, em alguns momentos, tem que fazer um entendimento do negócio do cliente, para saber o que nós vamos integrar dentro desse cenário, né? Então, vejam que a integração, por si só, ela leva para uma pequena camada de complexidade. E a gente tem que, no final desse processo, ter esse escopo pronto. Por que com o escopo pronto? Aí lá na frente o cliente vai poder enxergar. Então lá na frente, lá atrás, a gente pensou junto nesse cenário e realmente eu cheguei nesse lugar que a gente precisava. É óbvio que pode ter aí, depois no decorrer, uma variação, mas a gente evita uma grande variação, porque a gente consegue prever muitas coisas. Prever, o que tem que estar dos dois lados para a integração funcionar, o que eu tenho que me preocupar em relação ao dado, eu tenho que me preocupar ou não com duplicidade, eu tenho que me preocupar se, por exemplo, eu coloquei um vendedor como responsável, se ele amanhã não estiver na empresa, como é que eu garanto para que esse registro que está sendo trafegado não dá erro? Pensar em governança também, né? E se der erro, quem que vai olhar? Vai ter log? Não vai ter? Então, a integração, ela tem várias nuances. E dentro desse escopo, o escopo é onde a gente empacota tudo isso para garantir que a gente está fazendo uma integração eficiente e que vá atender a expectativa, né? Porque no final das contas a gente precisa atender a expectativa, né?
Eu costumo dizer que o escopo ele é uma receitinha de bolo, né? A gente vai desenhando ali realmente o que vai acontecer durante aquele desenvolvimento daquela integração em si, né? Então, como deve comportar a comunicação entre os dois softwares, porque nada mais é uma integração do que a comunicação entre dois softwares, né? A tramitação dessa informação que a gente vai precisar. E entra muito dentro disso que você falou mesmo, de desenhar ali, olhando até mesmo processual, por exemplo. Eu vou levar agora para o RP, né, que a gente vê muito aí. Começa ali um pedido dentro do CRM, vou tramitando ele dentro da jornada do cliente, né? Então, visitei o cliente, dali gerei alguma atividade, um lembrete, daqui a pouco cheguei no momento de proposta, exemplo. Vitor, eu tenho muito, é o que a gente mais vê aqui, né? Eu tenho muito a questão de impostos, né? Então, Vitor, eu preciso calcular impostos dos meus produtos. Como que eu faço isso? Então, é onde a gente tem ali o desenho que a gente fala, a partir do momento que eu adiciono um produto no CRM, ele precisa enviar essa informação para o RP, captar essa informação e retornar para o CRM e atualizar tudo isso. E o mais legal é que a gente desenha isso. Às vezes o cliente precisa isso em tempo real, né? Ou essa informação precisa ficar indo e voltando o tempo inteiro, então a gente precisa de um robozinho para fazer isso. Então, assim, tem muitas nuances dentro de integrações que são importantes mesmo, que são desenhadas dentro desse escopo, que é a nossa receitinha de bolo, que a gente costuma falar. E eu acho que algo que é muito importante dentro disso é justamente a experiência com que a Connect tem, né? E nós aqui da Nectar também temos justamente para desenhar esse escopo e prever, que é algo que você falou que eu achei que é interessante pra caramba, é realmente... Obviamente, nada é sempre 100%, vamos dizer assim, né? Mas a gente tenta prever 99% de todos os casos que podem acontecer dentro desse cenário, né? Dentro desse escopo. Sim. Legal. O nosso escopo, a gente geralmente quebra ele em fluxos, que a gente chama. A gente vai olhando fluxo a fluxo, né? Você deu o exemplo do pedido. Pedido, sai do RP, vem para o Nectar, é um fluxo. Mas aí tem a volta do pedido para o Nectar, é um outro fluxo. Então, quando a gente vai separando cada fluxo, a gente vai conseguir ter uma ideia do todo e em que cada parte vai precisar. Um detalhe que a gente olha muito, por exemplo, é o próprio campo. Eu tenho cliente, mas quais campos nós vamos trafegar? Precisa todos? Precisa ser uma parte? Então, assim, a gente entra em nuances bem profundas. Até cabe um cenário aqui, então, se você me permite, que é o seguinte, a própria Nectar já tem algumas integrações prontas, que já são previamente desenhadas dentro de um escopo que já foi atendido pelo mercado e ela atende ali uma situação e está super ok. Então, a Nectar já tem várias situações como essa. Geralmente, nós, como parceiro, né, Connect, a gente entra onde a gente tem situações que aquele escopo não foi previsto, é uma integração, às vezes, bem específica, ou ela saiu um pouco do radar de algo que vocês já tinham pronto. Então, a gente também tem esses dois lugares que a Nectar, né, consegue trafegar aqui, isso eu acho bem legal. Esse é um ponto bacana mesmo, porque é o que a gente chama hoje de integrações nativas, né? Então, a integração nativa é aquilo que a gente já tem pronto, que normalmente a gente já atende vários clientes, ou que a gente já preveu com algum cliente anteriormente, a gente já deixou pronto ali na loja, onde é muito simples, né? Até trazendo uma simplicidade para a integração, que às vezes as pessoas não conhecem tanto sobre isso, né? Sobre esse assunto, mas, uma integração nativa é algo simples que eu vou lá, clico e ativo e já passo a ter aquela comunicação entre duas ferramentas. Então, é muito bacana olhar para isso e vendo em cima desse cenário que a Connect, de fato, ela entra onde não tem realmente um escopo já desenhado de integração nativa ou, de fato, aquilo que a gente já tem nativo talvez não atenda em especificidade aquele cliente, né? Então, aí você entra para realmente desenhar. A gente teve até casos recentes, né, que aconteceu isso com alguns RPs que a gente já tem integração nativa, mas a necessidade do cliente era outra, a gente precisava, inclusive, tramitar em via dupla, né, que era Nectar, RP, Nectar, e acabava que essa informação específica não tinha. Então, isso é bem legal mesmo. Boa. Romuca, agora a gente explicou um pouquinho, né, do que é um escopo de integração em específico. O que eu quero ouvir de você, né, e aí eu vou trazer um pouquinho do lado aqui da Nectar também, que a gente mais vê, quais os tipos de escopo que você mais desenvolve aí dentro, sabe? Quais os tipos de escopo que você mais tem contato, né, dentro da operação? Boa. Hoje, disparado, RP CRM, disparado. Né? Por quê? Porque é uma necessidade de qualquer negócio. Você tem o RP cuidando da gestão financeira, tudo que está fora do CRM, vamos chamar assim, e você tem o CRM do outro lado complementando isso. Então, eu vou dar dois exemplos aqui de integração que a gente tem trabalhado muito em conjunto. Nectar CRM e Omnia,
o MIE, né, que é um RP nacional, que inclusive vocês têm uma integração nativa, que foi pensada com escopo que deve atender uma parte grande aí dos clientes, mas os RPs, eles são muito complexos, né? Aliás, quem é empreendedor no Brasil, ou quem trabalha numa área administrativa, sabe que a gente tem muitas questões fiscais diferentes, aí você tem que, às vezes, abrir CNPJs diferentes, então, e esse escopo pode mudar. Então, a gente tem uma integração basicamente complementar com o que já existe hoje. Por exemplo, multi-CNPJ, várias outras nuances que não tem na integração nativa. E a gente tem um outro RP que surge muito aqui, que é o da TOTOS, que é o TOTOS Proteus, que a gente também desenhou em conjunto um escopo para atender esse cenário. O outro cenário que é, por exemplo, Nectar e ferramentas de marketing também surge. Nectar com ferramentas de comunicação, como o WhatsApp, também surge com uma certa frequência. Então, assim, hoje, se você que está aí nos vendo aqui online ou vai assistir depois, tem uma ideia, eu gostaria muito de integrar isso aqui, porque eu acho que faz sentido. Bate um papo com o time da Nectar, porque às vezes a sua ideia realmente faz sentido, e quando você trouxer, a gente estuda junto, porque o que eu tenho visto muito é os RPs. Não que eles estão deixando de ser importante, mas eles agora são parte de muita coisa. E o CRM também é uma parte. Então, significa que cada vez mais teremos ferramentas satélites com a evolução do SaaS, né? Isso vai ser normal. E a integração, ela vai acabar acontecendo. Às vezes pode até surgir, mas já aconteceu aqui, tá? A gente começou um projeto com Nectar, integrando alguma coisa, e o cliente falou, poxa, mas eu tenho mais uma perna aqui que se eu fizesse, a minha operação ficaria muito eficiente. E aí a Connect acaba ajudando ele também e a gente deixa a operação bem eficiente. Então pode acontecer cenários como esse e a gente consegue apoiar. Se a gente for falar, né, Vitor, de uma maneira bem objetiva, toda vez que você tem ferramentas isoladas, que você entende que o dado em algum momento vai precisar mudar, ou ele tem uma fronteira, ele vai até um ponto e dali em diante entra outra ferramenta, é bem provável que tenha uma possibilidade aí de integração. Boa. É bem isso mesmo. Aqui do lado da Nectar, talvez a integração que a gente mais pegue também seja a RP, porque é muito comum, né, a gente ver empresas com ferramentas de gestão, até dá para realizar pedido e tudo mais, mas o pessoal tem aquela certa dificuldade em, Vitor, eu não tenho um lembrete de follow-up, eu não tenho uma jornada do meu cliente, eu não sei onde meu cliente está em cada etapa do meu processo, né? Eu não tenho visibilidade dos indicadores do meu time ou do meu próprio processo comercial mesmo, então acaba que o CRM ele é imprescindível dentro de uma operação e aí é onde surge realmente esse quesito de integração. E aí a maioria do pessoal que utiliza RP em específico precisa de um CRM, precisa dessa integração por ter algumas especificidades, né, das duas ferramentas. Você falou de dados, né? Vale complementar, por exemplo, uma ferramenta de BI, né? É comum também ter, né, uma saída do dado do CRM para um BI. Vocês também já têm muita coisa pronta nativa, mas às vezes surge um BI que está fora desse radar, que a gente também consegue ajudar a fazer essa ponte. Então, é muito amplo, muito mesmo. Aqui também a gente vê muito do nosso lado aqui, muito com o Omnichannel também, né? Até, inclusive, a Nectar está com a ferramenta, né, agora de Omnichannel também, para ter essas integrações, né, de ferramentas juntas, mas a gente vê muito de Omnichannel, a gente vê muito de ferramentas de automação de marketing, até onde entra a captação, né, do lead e tudo mais. Então, de fato, realmente, o momento que a gente está vivendo é um momento realmente onde tem que ter muitas integrações mesmo para que a gente consiga realmente ter um custo menor e uma eficiência maior também dentro desse processo em específico. E acho que vale reforçar isso, né? Que o que nós estamos falando aqui, a gente não está criando nada novo, é uma situação de mercado. Né? Às vezes, eu queria muito ter um software que tem tudo. Não sei se você vai achar essa solução, porque cada vez mais os softwares estão se tornando especialistas. Então, vejo a Nectar cuidando muito ali desse que cabe ela, que é a CRM. E muitas vezes ela talvez não vai entrar num outro cenário que não tá dentro desse core. E aí se torna muito importante ter integração. Perfeito. Eu costumo até brincar aí bastante que o pessoal procura muito isso aí, né? Uma ferramenta que faça tudo.
E eu costumo brincar com os clientes dizendo que a ferramenta que faz tudo acaba que ela não faz nada, porque ela não tem um core específico, né, para atender. Sim. Então, de fato, a integração nasceu muito para isso mesmo, para que a gente consiga ter o melhor de cada ferramenta, de cada lado que a gente precisa dentro do processo. Boa. Agora, a gente falou um pouquinho, né, de quais tipos de escopo que a gente mais vê aí no mercado e tudo mais. Eu queria entender de você, vou ter uma aula sua aí, né, de qual a melhor forma de desenhar um escopo de integração, sabe? Então, a gente falou o que é um escopo, quais os tipos de escopo que a gente tem, mas eu queria entender qual a melhor forma de desenhar esse escopo de integração. Boa. Hoje tem muitas ferramentas, né, no mercado. Se eu falar em ferramenta e metodologia, né? Por exemplo, você pode usar um fluxograma para fazer isso. Eu queria pensar no fluxo como uma lógica e desenhei isso. Tem a metodologia de UML, que você desenhar mesmo. Eu sou um cara que gosto muito das paradas simples, assim, sabe? Eu sempre gosto, vamos abrir um documento aqui compartilhado, vamos escrever todo mundo junto? Escreve aqui o que você pensa, vou escrever aqui o que eu vejo, e aí eu vou fazendo com que esse escopo se desenhe. Eu até estou aqui acompanhando o chat, eu vi que alguém perguntou ali sobre a questão se a gente faz isso e o cliente faz. Eu vejo que a melhor forma é fazer a 4 mãos, sabe? Traz a expertise que você tem do teu negócio e a gente vai ajudando você a refinar. Porque às vezes você vem com um negócio desse tamanho. Queria integrar tudo isso. Aí a gente fala, eu acho que não faz sentido. Vou dar exemplo. Muitas vezes o cliente quer, eu queria muito que o cliente cadastre aqui. Mas aí vai ficar um looping. Eu cadastro, quando bate lá, altera, volta para cá, fica um loop. Tem certeza? Aí a gente vai pensando junto, então seria melhor se cadastrasse sempre no CRM, que tem um cadastro mais amplo, o RP complemente, e o que ele complementa é só para o RP. Muitas vezes é um exemplo do RP, não tem como fugir, né? Então, isso a gente faz a 4 mãos. Então, a gente escreve esse escopo, primeiro pensando no negócio, aí depois a gente começa olhando a parte técnica. Então vamos ver se a tua solução agora está pronta para uma integração. Aí a gente entra no quesito técnico. Então sempre vai ter o escopo de negócio, sempre vai ter aquilo que a gente não vai trazer no escopo, que é uma parte importante. Isso aqui não pode estar no escopo, porque a gente tem que colocar para não estar. Muitas vezes o que não vai estar no escopo, porque as pessoas que estão desenhando, elas não sempre participam do processo completo. E aí quem vai entrar lá no fundo fala, mas por que não está isso? E a gente já coloca, não está por conta disso, disso. Já foi pensado lá atrás, né? E uma coisa importante, que também... O escopo excluído, né, que a gente chama. Exatamente, é a questão dos pré-requisitos. Tem pré-requisito dos dois lados, tá? Qual que é o teu requisito? Verificar lá com o teu fornecedor. Às vezes tem fornecedor que ele pode ter uma licença diferenciada para usar uma parte da integração. Então, tem um pré-requisito do lado do cliente, do nosso lado também. Então, isso sempre vai constar no escopo, sabe? Eu vejo que a melhor forma de fazer o escopo é a 4 mãos. Se for feito por nós, junto com a Nectar, pelo menos o cliente tem que aprovar depois. Essa tem que ser a premissa, sabe? Para que ele tenha certeza, realmente foi isso que a gente pensou junto, eu concordo com esse desenho que a gente está colocando, eu concordo com a parte que me cabe também, porque tem uma parte que a gente geralmente faz com os clientes, que é os deparos dos campos, porque a gente não sabe, tem um campo aqui de nome, você quer jogar para onde? O endereço, ele está tudo num campo só e depois no outro sistema isso vai ser estruturado. Então, tudo isso a gente tem que fazer a 4 mãos. É um trabalho a 4 mãos, no final das contas, tá? Eu costumo dizer, né, Romuca, no que a gente vê aqui, né, no dia a dia, a gente precisa entender esses requisitos, né, então, e mapear todos os sistemas que vão estar envolvidos nisso. Isso que você falou é importante quando a gente fala fazer a 4 mãos, porque justamente se a gente fosse fazer só da nossa forma, muito difícil a gente conseguir atender todo mundo, né, dentro daquilo que a pessoa precisa. Porque quando a gente fala de integrações, a gente está partindo para escopo, né, para desenhar tudo isso, e a gente está partindo para integrações justamente porque tem algumas particularidades especiais dentro desses sistemas. Então, quando a gente fala dessa integração, eu uso muito o RP, porque talvez o cenário que a gente mais pegue aí, mas de fato é o que você falou, por exemplo, eu vou gerar o pedido, eu preciso que isso tramite até eu vou gerar isso no CRM, isso tramita até o RP, qual informação precisa levar, sabe? Às vezes tem um campo especial que, como a gente sabe, tanto o CRM quanto o RP normalmente tem uma personalização grande, né? Então eu posso ter campos especiais para isso, né? Campos personalizados. Então, às vezes tem um campo personalizado que é da operação daquele cliente em específico que a gente precisa tramitar. E aí, às vezes, se a gente for fazer no escopo padrão, que é o que a gente tem de integração nativa, a gente vai deixar passar.
esse campo não vai ser levado. Então é onde o pessoal fala, pô, mas eu precisava dessa informação. Pô, você precisa dessa informação, a gente tem que desenhar. Então, de fato, a gente realmente, aqui a gente sempre leva isso. Falamos de integração na reunião, beleza, vamos primeiro estudar a viabilidade, né? Vamos entender se faz sentido ter. A gente olha volume, enfim, a gente vai entender se faz sentido. Depois disso, agora vamos fazer uma reunião só para a gente falar de escopo. Vamos ver como que seria essa receita do bolo, da tramitação de informação e processualmente também, que é o que a gente falou de regra de negócio. Sim. Em qual momento isso vai se dar, como que isso vai acontecer, para justamente até a gente estudar, depois do escopo, a viabilidade novamente, né? Porque às vezes a gente vai desenhar um escopo, pô, beleza, nossa, mas essa informação aqui não dá para levar, porque às vezes o RP não tramita, ou não tem API para isso, né? Até um pouquinho, se você quiser falar, eu acho que é algo interessante, que toda vez a gente pergunta, a pessoa falou assim, Romualdo, eu preciso de fazer uma integração do Nectar com a plataforma tal. Pô, o Nectar, beleza, o Nectar tem API aberta e está pronto para ser integrado. Mas esse software tem API? Então, sim, acho que a famosa API. Boa. A gente está tentando aqui não ir para um lugar tão técnico, né? Mas, basicamente, se a gente for pensar, até um dia um rapaz me deu esse exemplo, né? A API, basicamente, ele é o garçom, né? Ele vai lá na cozinha e traz a comida para outro lugar. Então, assim, eu tenho que garantir que o outro sistema está pronto. Ou seja, tecnicamente ele foi pensado, porque no passado se transitava muito dado em arquivos físicos, né? Era muito comum. E hoje em dia isso mega evoluiu. O que é a API? A API é uma camada, vários sistemas, e o Nectar tem isso aí muito bem desenhado, onde ele já pensa assim, ó, alguém aqui vai em algum momento vir precisar do dado e eu já estou explicando para ela como funciona. Ela nem precisa falar comigo, a não ser para pegar o token. O que é o token? O token é meio que a senha de garantia que eu vou ter para entrar naquele sistema. Sem o token eu não consigo. Então, assim, a integração é segura. É a primeira coisa que a gente tem que frisar aqui, tá? Ela é segura. Se você tem um sistema lá, você não vai simplesmente invadir. Tem que ter um token, tem que ter todo um cuidado lá para isso acontecer. Então, a API é o que garante, hoje em dia, é como se fosse um padrão, é a tomada, é um padrão de tomada que a gente consegue integrar de um lugar para o outro. Ah, mas o meu sistema, ele não tem esse padrão de API. Aí a gente vai analisar tecnicamente se existe um outro formato. Geralmente existe, pode dar mais trabalho, pode ser mais complexo, mas a gente geralmente vai conseguir atender. Então a gente toma esse cuidado justamente para não falar lá na frente de, pô, Vitor, você falou lá que dava para integrar e agora a gente já está aqui com o projeto e eu vi que não dava. Mas a gente já pergunta antes, né? Para justamente tomar esse cuidado. Uma coisa que eu lembrei, Vitão, que é bem importante dizer, a tua preocupação, a nossa preocupação com o escopo, ela inclusive pode impactar na implementação do próprio Nectar, né? Porque você já deixa tudo preparado para quando surgir a integração. Então, a gente também tem esse cuidado. Por isso que a gente já faz todo esse tratamento antes. Porque, invariavelmente, a gente vai entrar em algum momento e isso já tem que estar garantido lá na implementação. Senão, a integração ela vai acabar não funcionando. Mas, então, só para fechar aqui o assunto API ou outros tipos de integração, existem vários outros, tá? Mas a API, hoje, é o padrão mundial, tá? De novo, nós não estamos inventando nada mundialmente. A maioria das ferramentas como você usa no teu dia a dia lá, o teu Google, até o teu Instagram, que é o teu pessoal, eles têm uma API que você consegue se falar um com o outro, consegue fazer essa integração. Perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui também, que eu gosto também de falar sobre a API. Quando eu vou explicar isso para o meu cliente em específico, eu costumo brincar e dizer que a API é como se fosse os fiozinhos positivo e negativo de todo o sistema, né? Então é dali que vai tramitar a informação. Só que onde que entra a integração, né? O exemplo que eu costumo dar imagine que o Nectar tem ali os dois fiozinhos dele e o que tramita de informação ali está em português. E aí, vamos supor que o RP eu tenho ele na outra ponta com os dois fiozinhos dele e o que tramita ali está em inglês. Não tem como os dois conversarem. Então, eu preciso de alguém aqui no meio para ligar esses dois fios, comunicar, entender a informação de um, traduzir para o outro, levar a informação para o outro, traduzir daqui de novo e tramitar para cá. Então, eu costumo muito dar esse exemplo. Então, quando o cliente me fala, pô, Vitor, quero fazer uma integração, eu pergunto. A primeira coisa você tem API? Como que está o sistema de vocês? Essa API é aberta? E a gente já pegou, eu lembro de um cenário, há um tempo atrás, acho que foi até o ano passado que a gente pegou esse cenário, onde o cliente não tinha API, né? E aí a gente até parou na busca no banco de dados, né? Eu lembro que a gente fez algo do tipo. Então, também tranquilizando o pessoal, eu tenho um software aqui que eu gosto muito, não queria abrir mão dele, ele não tem API.
Então a gente estuda uma viabilidade de fazer essa integração de alguma forma também que não seja utilizando a API. O ideal é que realmente tenha, né, essa API, e os softwares hoje cada vez mais têm modernizado para ter isso, mas se não tiver, a gente vai estudar esse caso também. Mas um ponto importante, né? Vamos supor que não tem API, o sistema foi feito em outra linguagem, e o fornecedor falar, não, mas eu tenho um banco de dados aqui, eu libero para você. Mesmo nesse cenário, a gente também tem uma grande preocupação com governança. Não significa que a gente vai lá e gravar na tabela final, nada disso. A gente vai criar uma camada de e-mail, que a gente não vai simplesmente jogar o dado lá num lugar que pode, inclusive, infringir alguns processos, que depois pode surgir dúvida, tá, mas quem colocou o dado aí? Foi a Nectar com a integração ou foi alguém que imputou? Então, a gente não faz isso. A gente sempre também pensa em governança, porque a API ela já tem esse cuidado, porque eu consigo depois rastrear se aquele dado veio por integração. E quando eu fizer isso num outro formato que é o banco, pode ser que eu perca. Então, a gente garante também, a gente usa um outro mecanismo para garantir governança. A gente não falou muito disso aqui, mas todas as integrações que a gente faz também, a gente tem esse cuidado com segurança, com governança, com acesso, para garantir que as pessoas certas vão ter acesso ao dado, etc. Então é importante dizer, pessoal, procurem softwares que tenham API, pensando em integração. Isso é importantíssimo, né, Romuca? Sim, 100%. E até voltando aqui também, teve algo que você falou que eu achei que é interessante e válido, né, para o pessoal saber também. A integração, ela não para uma implantação, vamos dizer assim. Eu acho que é importante o pessoal saber, né? Por isso que a gente faz esse escopo, a gente desenha tudo, pensa em todos os cenários, porque pensando, por exemplo, na implantação do Nectar em específico, a implantação ela começa a rodar juntamente com a integração, né? Então a gente vai ter essas duas nuances aí andando juntas, né, de montadas ali, para que justamente quando a gente finalizar a implantação, a integração já esteja pronta e a gente consiga rodar o sistema perfeitamente, comunicando. Inclusive os nossos cronogramas, eles andam junto. A gente vai entender como é que está a implantação, em que momento a gente tem que entrar. Porque muitas vezes a gente começa a desenvolver uma parte aqui e quando chega num lugar que a gente precisa fazer o teste, vocês já avançaram também. Então, esse lugar a gente sempre faz junto. Na minha visão, o ideal é sempre que corra junto. O estudo do escopo, voltando lá, a implementação baseado, já pensando no escopo que já está previamente desenhado para integração, segue a implementação com os testes, com toda a jornada, a metodologia que a Nectar já tem, e a integração entra junto. Pode ter um cenário que o cliente falou, não, eu vou começar a usar, porque eu não tenho impacto algum, e você vem com a integração depois. Aí isso é organizado. Mas, geralmente, a integração não vem antes. Isso é um ponto importante. Vamos integrar primeiro e depois conecta, porque aí quando você vai ver, esqueceu de criar campo, o campo não foi criado da maneira correta. Então, eu entendo que o primeiro é a implementação está no ar e a gente entrar depois. Ou entrar quando já está usando. Quando está usando, pode acontecer também cenários. Pode parecer estranho, mas pode acontecer. Meu faturamento, geralmente, eu só faço no final do mês. Então, a gente pode ter uns 15 dias lá para colocar no ar. Então, isso não vai ter impacto. Mas é um ponto sempre de atenção, mas geralmente com o time de projeto a gente consegue articular isso com o cliente, tá? Não é um grande problema. Boa, boa. Agora, algo que eu acho que é interessantíssimo também do pessoal ouvir, né, e entender, como que a gente diminui o custo de um projeto de integração. Eu acho que todo mundo, quando a gente fala de integração, o pessoal pula lá em cima. Nossa, meu Deus do céu, vai ter que ter um investimento. Obviamente tem um investimento, mas a gente tem aqui dentro da Nectar também, junto com vocês, né, parceiros nossos, uma forma de diminuir esse custo. Então, conta pra gente aí como que a gente diminui o custo de uma integração hoje. Primeiro, assim, a ConnectFink, ela tem uma ferramenta para isso. A gente usa uma ferramenta low-code que está por baixo de um conceito de IPaaS, né, que a gente chama Integration Platform as a Service. É uma plataforma que nasceu para fazer isso. Então, é uma tecnologia específica que acelera o desenvolvimento. Quando eu falo de acelerar, eu já estou dizendo que eu vou reduzir custo. Eu vou ter governança, eu vou ter um time especialista, eu já estou reduzindo o custo. Isso já muda bastante. E ela tem um robô que geralmente fica ali transacionando esse dado. E aí, a gente tem um modelo aqui com a Nectar, que quando a gente tem uma integração que ela... Vamos supor, o cliente veio aqui e pediu uma integração que não era um padrão da Nectar, e o segundo cliente veio e pediu. Geralmente, a gente consegue reduzir muito esse segundo valor, porque não é a nossa ideia ficar toda vez cobrando por algo que já está pronto. Então, a gente faz muita reutilização de componente e de cenários prontos para que os clientes não precisem toda hora ficar pagando. Então, a parceria nossa com a Nectar, e a gente tem isso muito claro, se você falar com o Vitor, se você falar com outra pessoa de venda, se você falar com o Dudu, que está aí com a gente, com todo mundo, é muito alinhado isso.
nós, como Connect, a gente não pode inviabilizar um projeto de implementação do cliente porque a integração ficou cara. E a gente tem conseguido, tá? Estou sendo bem transparente aqui, trazendo de fato esse cenário, né, Vitão? Você pode confirmar que a gente tem conseguido ser extremamente... É que falar de preço e valores é muito complexo, mas eu acho que a gente é muito... deixa eu tentar achar uma palavra aqui, coerente em relação a isso. A gente consegue ser muito competitivo e coerente nos valores para que realmente isso aconteça, tá? Isso tudo acontece por conta do nosso modelo de negócio e tecnologia, porque a gente não pega um desenvolvedor para ficar codificando nada disso, a gente tem uma tecnologia que já acelera, e quando a gente tem componente pronto, a gente reutiliza. Então, hoje em dia, tem clientes que já é beneficiado por isso. Normal, ele já está beneficiado porque a gente já criou lá atrás uma integração semelhante. Esse é o modus operandi que a gente pensou desde o dia 1 aqui da nossa parceria, né? Essa é uma parte bem legal, porque, de fato, se o cliente for olhar, né, para a integração, ele desenvolvendo isso ou procurando uma outra empresa, né, isso acontece, né, o pessoal pensa muito em ter que desenhar o escopo, tudo que a gente falou aqui, né, de desenhar escopo, viabilidade e tudo mais, só que isso acaba elevando o custo, por quê? Porque vai ter que ter uma pessoa para desenvolver isso e uma pessoa depois para dar manutenção. E aí a gente fala, quando a gente fala de horas de desenvolvimento, não é algo barato hoje em dia, né? Então realmente é algo que não tem esse recurso, né? A gente também tem ele vai ter que ter uma pessoa para isso. E tem mais, aí, o legal da... Desculpa te cortar. Não, só para não esquecer essa linha de raciocínio. Tem mais, né? Que a gente está falando de custo. Todo esse apoio que a gente faz ainda na esfera comercial, antes de fechar, de viabilidade e tudo mais, a gente não cobra por isso. Isso é um apoio, né, que a gente já faz para garantir que a parceria ou a escolha da ferramenta ela foi feita com um bom embasamento. Então, a gente ainda tem esse investimento, né, dos dois lados. Perfeito. O que é muito comum, né? O pessoal cobra para fazer um escopo, né? E aqui a gente realmente, na nossa parceria, a gente desenha esse escopo de forma totalmente transparente com o cliente, levando o melhor para ele, né? Estudando a melhor viabilidade também, e de forma a conquistar a parceria, né? Então a gente meio que bonifica isso para o nosso cliente, né? Então isso é bem legal mesmo. E até falando sobre essa vertente, né, de custo, a gente vê muito isso, eu vejo muito isso com os nossos clientes aqui. De fato, eu preciso integrar o homem, por exemplo. A gente tem a integração nativa, mas a gente teve alguns clientes da Nectar que precisavam de um escopo específico que foi desenhado por vocês. Logo depois, a gente teve uma nova venda aqui, uma nova parceria fechada dentro da Nectar, onde eles precisavam de uma integração com o homem que era muito parecido com aquilo que a gente já tinha feito para outro cliente, e você reaproveitou muito, e esse custo ficou bem assim, competitivo e bem coerente, vamos dizer assim. Então, o que ajuda muito realmente a diminuir esse custo de integrações. Acho que essa parceria é uma parceria legal muito por isso, né? Porque a gente realmente consegue, de fato, diminuir o custo e ajudar os nossos clientes. Boa. Ok, eu acho que a gente falou aí bastante, né, de como desenvolver, né, um bom escopo, né, o que é uma integração, diminuir o custo, tudo. Então, acho que foi um papo muito bacana sobre isso. Eu queria separar agora alguns minutinhos para a gente ler ali as perguntas do pessoal e a gente responder mesmo, tá? Tirar as dúvidas ali da galera que possa ter ficado ainda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A gente tem uma pergunta ali que é se é possível integrar qualquer tipo de ferramenta ao CRM ou se a gente já viu algum caso que não foi possível. A gente já viu o caso que não foi possível, né? Diria que tem um percentual alto de possibilidade, mas existem situações que, às vezes, não é nem só tecnicamente, às vezes é que no nosso entendimento, aquilo lá vai ser ineficiente, inoperante, é caro para todo mundo, tipo, às vezes é mais caro construir aquilo do que às vezes fazer uma vez por mês, 2 vezes, sei lá, a cada tempo de forma manual. Então já aconteceu e a gente toma muito esse cuidado mesmo de dizer, ó, eu acho que não é o melhor caminho, tá? Mas a gente tem um percentual antes, eu diria que mais de 80% das vezes a gente consegue integrar. Eu também concordo. É muito do que a gente faz aqui, né? A gente faz esse estudo de viabilidade e a gente joga limpo mesmo, né? Cara, ó, eu acho que talvez isso aqui não faz muito sentido ter mesmo.
E aí a gente escuta, né? Se mesmo assim o cliente quiser, a gente acaba desenvolvendo isso. Mas eu acho que talvez eu chutaria até um percentual maior. Talvez eu estaria na casa dos 90% aí que a gente tem de integração. E sobre a integração de qualquer tipo de ferramenta, na maioria das vezes entra muito naquela regrinha que a gente falou, né? De ter API, o porquê fazer isso, estudar a viabilidade. Então, de fato, entender se faz sentido de verdade ter essa integração. Acho que é isso também, né? Do seu lado, Romuca? Sim. É quando eu jogo os 80%, porque talvez eu tome um pouco mais de cuidado aqui, mas talvez você tenha razão. A gente tem um cenário mais amplo hoje em dia, que como chega muita coisa aqui para a gente, né? A gente está no mercado, a gente é uma empresa especialista, então chega muitos cenários e a gente tem percebido já que em alguns lugares a gente tem que tomar mais cuidado. Talvez eu tomo mais cuidado, essa é a verdade, sabe, Vitão? Mas sim, de verdade, hoje aumentou muito as possibilidades, todas as empresas de tecnologia, porque na verdade, hoje é uma premissa para as empresas de tecnologia. Se você não integra, você basicamente está fechando uma grande porta. E muitas empresas, quando ela vai fazer um cenário de analisar a ferramenta, ela coloca como primeiro. É possível integrar e depois vem todo o resto, né? O pessoal faz muito isso, né? Tipo, eu quero conhecer a ferramenta, mas antes de conhecer qualquer coisa, eu quero saber, é possível integrar as ferramentas que eu tenho aqui? Então, realmente tem sido uma premissa também. Uma outra pergunta que tem aqui quais são os critérios para a gente fazer um bom escopo de integração? A gente falou um pouco sobre isso, né? Acho que a gente falou bastante. O que ele precisa ter? A gente falou bastante sobre isso. A parte técnica, a parte de negócio, né? Acho que a gente ampliou bem isso aí. Boa. A outra pergunta que a gente tem aqui é: vocês que fazem o escopo ou isso é uma função do cliente? A gente falou bastante, né, de fazer isso a quatro mãos, e acho que é importantíssimo mesmo a gente ter o cliente do nosso lado, até mesmo para a gente pensar em todos os cenários possíveis, e ele normalmente tem muito a regra do próprio negócio, então soma bastante para a gente, né? Uma outra pergunta que tem aqui, Romuca, na visão de vocês, é melhor implantar o CRM primeiro e depois pensar nas integrações, ou implantar já com a integração? Eu vou trazer um pouco da minha visão para isso. É muito caso a caso, né? Então, por isso que aqui na Nectar a gente tem esse olhar para o processo comercial do cliente. Então, a gente julga de fato se realmente já precisa iniciar com uma integração ou se... acontece muito às vezes eu ver um processo onde eu falo, cara, compensa você começar primeiro com o CRM, gerar resultado com isso, de fato ter ali, vamos dizer, uma alavancagem no meu processo comercial, e aí sim fazer um investimento numa integração. Nem sempre é necessário já de fato começar com uma integração. Então acho que isso é importante de falar. Você concorda, Romuca? Super concordo. Eu acho que esse é o cenário. Para mim, o mais importante é muito raro a integração entrar primeiro. Isso é o mais importante, sabe? Se a gente não tomar esse cuidado, porque muito bem colocado aqui pelo Eduardo, né? Até tem outra frase que complementa ali que ele tinha colocado. Se você não tiver tudo desenhado, pensado, validado, a possibilidade de errar é muito alta. E aí, de novo, volta no que a gente falou de custo, né? Então, porque a gente pode cobrar por algo que faltou e depois falar assim, olha só, a gente vê o que faltou, isso não é legal, ou pode, às vezes, dimensionar muito maior do que era, e a gente não quer isso, a gente quer que seja muito bem dimensionado, né? Boa, acho que é isso, acho que a gente viu todas as perguntas, legal, eu quero finalizar aqui, né, agradecendo a sua participação, Romualdo, destacando, né, que você é um parceiro nosso mesmo de integração aqui. Acho que é bem legal o trabalho que a gente tem desenvolvido juntos. Eu agradeço. Quero agradecer muito aí e trazer aqui para todo mundo que, se alguém quiser conhecer o Nectar e entender como que ele pode solucionar, né, as suas demandas, os seus problemas que você tem enfrentado dentro da operação comercial, a gente vai ter um link aqui embaixo, tá, que vai estar disponível na descrição, para que você possa pedir essa ajuda. Beleza? Pessoal, esse é mais um Web Nectar. Quero agradecer mais uma vez aí, Romuca. Tamo junto. Eu que agradeço. Só queria complementar uma coisa bem importante aqui, Vitor. Agradecer demais a parceria de todo o time. E uma coisa bem importante, apesar de a gente ser um parceiro, primeiro, a gente tem todos os cuidados de manter os padrões, né, que a Nectar tem. A gente conhece as metodologias, a gente tem periodicamente um apoio de novidades. Tá chegando coisa nova, tem que mostrar para o time ali da Connect. E tem sempre alguém da Nectar apoiando os nossos projetos. Então, tem sempre alguém nas reuniões, tem sempre alguém nos grupos que a gente cria. Então, eu queria deixar bem frisado, mas de quem é a responsabilidade? Não, a gente atua como parceiro e tudo lá é feito muito a quatro mãos.
é sempre em conjunto. Então, a gente nunca deixa na mão, a gente tem suporte, que é bem importante, né? Então, estou trazendo isso, que são perguntas até que surgem, né, Vitão, em alguns momentos, quando a gente avança, e que vale a gente colocar. A gente está muito feliz pela parceria, a gente não tem o menor problema de usar o chapéu, a gente está bem contente, tem uma sinergia absurda dos times, né? Eu não estou no dia a dia, estou à frente da empresa, mas o time toca ali com uma grande sinergia, então agradeço bastante aí a confiança e a parceria. Fechou. É isso, pessoal. Obrigadão pela participação de todo mundo e até o próximo Web Nectar.